o nosso assunto que nós iremos trabalhar durante esse período será justamente a parte da óptica geométrica, que é a parte da física que estuda a luz, através de desenhos, né, em sua forma geométrica. Então, vamos aqui ao nosso primeiro slide. Ele diz assim: óptica geométrica, parte da física que estuda os fenômenos luminosos através da geometria. Então, quais são as considerações iniciais? Por exemplo, você tem aqui uma linha vermelha, né, que ele denomina raio de luz, e por sinal se propaga em linha reta. Essa linha vermelha, ela sai de algum lugar, certo? Que nós iremos determinar como fonte. Essa fonte, ela pode ser primária, se ela produz a luz própria, como o Sol, ou secundária, se ela refletir a luz. Então, no caso aqui, eu tenho o comportamento da luz em um determinado meio. Observe que do lado esquerdo do slide, você tem essas linhas em representação azul, que a luz está viajando de forma paralela. Aí, ao atravessar uma lupa, ela sofre um desvio e se encontra num ponto. Esse ponto de encontro é chamado de convergente. Após passar pelo ponto, a luz segue o seu caminho em linha reta e ela vai divergir. Então, a segunda característica da luz é que ela também é divergente. Então, ela pode viajar paralelamente, se encontrar num ponto de forma convergente ou se espalhar, que seria divergente. No segundo slide, eu coloco aqui uma representação básica da luz, certo? Temos aqui um mirante, que poderia ser um porte, né? Do lado direito, você tem aqui a formação do arco-íris, que é a composição de várias cores. Aqui uma lanterna, né, no qual a luz ela se propaga em linha reta, bateu, sofreu um desvio em um espelho e sofre um desvio lateral novamente, porque ela se propaga em linha reta. Você só consegue desviar através de um meio óptico. Nós temos, dentro da óptica geométrica, os corpos luminosos, que são as fontes primárias, no caso o Sol, as estrelas, a lâmpada, as lâmpadas, enfim, são chamados de corpos luminosos. E temos os corpos que refletem a luz, que são os iluminados, conhecido também como fonte secundária. Essas aqui são as fontes de luz. Em relação ao tipo de fonte, ela pode sair de um determinado ponto pontiforme, no caso da lâmpada. A lâmpada é um ponto que emite luz em todas as direções. E eu tenho também a fonte de luz extensa, ou seja, é quando suponhamos que você tem aqui 3 lâmpadas ligadas. Cada um produz sua fonte própria de luz. Então, o encontro desses raios, que são essas linhas aqui, são chamados de fonte extensa. A luz ela pode ter o comportamento monocromático, por exemplo, se a lanterna emitir uma luz verde e essa luz bater no prisma e sair verde, mantendo a mesma cor, ela é mono, ou seja, ela só tem um comportamento.
A luz azul bateu no prisma, saiu azul. Então, é monocromática. Policromática é quando você tem um determinado feixe de luz batendo em um prisma e ele vai produzir frequências diferentes, várias cores. Outro ponto interessante, certo, é que, segundo a física de Albert Einstein, na teoria da relatividade e tudo mais, né, a luz ela tem um poder de velocidade muito grande. Ela viaja em torno de 300 quilômetros por segundo. Ou seja, em um segundo ela percorre 300 mil quilômetros. Em 2 segundos, 600 mil quilômetros. E um fato interessante que os físicos estudam é em relação a esse ano-luz, que é o ΔS. Ou seja, a velocidade com que a luz viaja é a mesma, 300 quilômetros, 300 mil quilômetros por segundo. Em um ano. Então, durante um ano, ela vai viajar o quê? Ela vai viajar ΔS é a velocidade vezes o tempo. É só você multiplicar esses dois números aqui. Aí você vai achar que um ano-luz equivale, em notação científica, a 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Ou seja, é muito terreno. A luz ela vai muito longe. Tanto é que essas ligações que nós executamos, né, fazemos para São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer local do Brasil ou do mundo é alcançada graças a esse fenômeno físico chamado de ano-luz, que é o quê? É o produto da velocidade vezes o tempo. Ou seja, a luz ela vai ter um alcance muito grande. Tipos de meios. Os meios é o espaço no qual a luz viaja. Por exemplo, quando a luz, nesse primeiro desenho aqui, ela bate em um meio e sofre um desvio, sem nenhuma resistência, podemos dizer assim, ela vai ser o quê? Transparente. A luz também, ela pode bater um meio e sofrer uma certa resistência, sofrer um desvio, ficar difusa, ou seja, mudar a rota dela. Então, tem essa segunda situação aqui também. E a última situação é quando a luz ela não atravessa o meio de forma alguma, ela bate e volta, que é conhecido na física como translúcido. Nós iremos estudar isso aí mais na frente, bem direitinho. Em relação ao comportamento da luz, ela pode ter uma reflexão regular, ou seja, a luz ela vem, bate no espelho e volta. Então, se ela tem um ângulo, a inclinação que ela bate é a mesma inclinação que ela sai, que ela entra, ela sai. Pode acontecer também uma reflexão difusa, que é quando a luz ela sofre um desvio desordenado. Refração, uma observação importante. Reflexão, seja ela regular ou difusa, é quando a luz bate e volta, bate e volta. Quando a luz ela atravessa o meio, nós chamamos de refração. Essa ideia também vale para ondulatória, que nós iremos estudar em breve. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui nessa nossa aula inicial. Princípio da propagação retilínea da luz.
ele afirma apenas que a luz viaja em linha reta. Então, você tem aqui uma fonte pontiforme, que seria uma fonte que produz luz própria, que ela é primária, e a luz ela viaja em linha reta. Você pode observar aqui, ó, pelo desenho. Isso aqui eu vou explicar na próxima aula, com mais calma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Temos o princípio da independência dos raios luminosos. Por exemplo, eu tenho aqui duas fontes primárias. Uma tem a luz vermelha e a outra a luz azul. Então, a luz ela não se mistura. Então, ela é independente. É chamado de princípio da independência dos raios de luz ou luminosos. E a reversibilidade da luz é quando ela faz um determinado caminho, observe, ó, ela sai do ponto F, bate no espelho, reflete, bate no segundo espelho, reflete também. O caminho que a luz faz de ida é o mesmo caminho da volta. Nós chamamos isso de princípio da reversibilidade da luz. É isso aí, pessoal. Na próxima aula, nós iremos aprofundar melhor os nossos conceitos. Por hoje, na aula de hoje, vamos ficar somente com esses conceitos básicos. Até a próxima aula.